O Virou Notícia hoje na Prefeitura de Santa Luzia, sendo recebido pelo prefeito Cristiano Xavier, para a gente falar um pouco sobre esse momento da Prefeitura, da atual administração e também saber do prefeito os avanços da atual administração e também os motivos que ainda não foi possível realizar, até mesmo algumas situações colocadas no seu plano de governo. Prefeito, primeiro quero te agradecer por nos receber aqui. Acho que é um momento para a gente ter uma conversa franca, uma conversa bem transparente, e o senhor sabe que independente de quem está à frente da administração, o Virou Notícia tem esse papel de abrir o espaço, de fazer as críticas também com responsabilidade, mas é um momento também para a gente poder colocar o que já foi feito nessa atual administração. De 24 de junho, um ano daquelas eleições suplementares. E agora a gente está próximos aí de um ano da posse, dia 13 de julho. O que mudou do dia 24 daquela eleição suplementar para agora? Mudou tudo, mudou da água para o vinho essa prefeitura. A gente chegou aqui, parecia que tinha havido uma guerra aqui, Ramon Damasio. Chegamos aqui em completo estado de abandono, de usurpação, de exploração dos cofres públicos da prefeitura em todos os sentidos. Era uma vergonha a forma com a qual a gente chegou e se deparou com os cofres públicos, com as secretarias, com a utilização dos meios, das verbas, em todos os sentidos. Isso vai ficar de forma muito clara com a apresentação da prestação de contas do nosso ano de governo. Nós estamos demonstrando justamente isso. O que eram os cofres, os contratos, os fornecedores antes do delegado Cristiano Xavier e depois. É assustador, Ramon Damasio. Tem contratos aqui, eu vou citar um deles, por exemplo, que nunca havia sido feito em Santa Luzia uma licitação de iluminação pública, de manutenção em iluminação pública. Existe um fundo que a contribuição de iluminação pública ela é depositada nesse fundo. Esse fundo era para ter milhões e milhões de reais, a gente chegou aqui com ele quase que zerado. Daquela conta específica? Exatamente, isso. E uma conta que só pode usar o recurso para isso, só para iluminação pública. É um dinheiro vinculado que não pode ser usado para pagar salário, para pagar nada. Claro que pode ser feito uma retirada de até 30%, que a gente chama de DRU, que esse valor sim pode ser usado para complementação de outras contas a serem pagas. Mas enfim, quando a gente chegou aqui, a gente pegou os pagamentos da empresa que havia aqui, que não era licitada, assim como todas as outras que haviam passado por aqui. Era um contrato emergencial? Todos, a vida inteira contrato emergencial. Tinha conta de 300 mil, 500 mil, 600 mil, conta de todo quanto é tipo de aporte financeiro, sem qualquer tipo de comprovação de medição, porque a gente se deparou com a situação que não tinha um outro programa de um outro fornecedor para administrar o histórico dos quase 22 mil pontos de iluminação pública que a gente tem pela cidade. A partir do momento que a gente fez essa licitação, hoje Santa Luzia paga todos os meses a conta de 62 mil reais apenas. É uma economia mais do que gigantesca, não só ela, como a da própria prestação de serviços. Inclusive já encaminhamos isso para o Ministério Público, não temos pudor nenhum de dizer que havia nele sim um superfaturamento cristalino nele. Nesse contrato a gente economiza mais de R$1 milhão nesse contrato de terceirização de mão de obra. A OS, que aquilo era um tapa na cara da sociedade de Santa Luzia, a gente pagava quase 5 milhões e 700 mil reais adiantado para a prestação daquele serviço. Até hoje a gente paga, e eu absorvi isso, não só a rescisão do contrato da Bom Jesus, como a da PGP. Quando a gente chegou aqui era quase uma prestação de quase R$500 mil ou 700 mil que caiu no nosso colo todo dia. Aquele parcelamento que foi feito, né, no Ministério Público do Trabalho. Isso, e até hoje a gente paga o parcelamento da Bom Jesus. Então chegamos aqui só com dívidas, só com problemas, municipalizamos a saúde, fizemos uma economia de quase R$2 milhões com a municipalização
dessa saúde, o que é que nos está permitindo a gente dar passos largos em avanço agora para a saúde de Santa Luzia. Pra você ter ideia, só nessa de locação de veículos aí também foram quase 300 mil reais de economia. O lixo, licitamos agora o lixo, está para começar daqui a um mês. Pagava, salvo engano, 202 a tonelada, passou agora para 158 reais. Nesse contrato, mais 350 mil reais de economia. Então são economias essas em que esse valor que era desperdiçado está voltando, revertido em prestação de serviço para a população de Santa Luzia. A gente pegou aqui, e o secretário de Finanças fez uma apresentação para a gente da situação financeira de Santa Luzia. A gente hoje está com restos a pagar de menos de 12 milhões de reais. E esse valor estava quase em 70 milhões, conforme ele tinha apresentado para a gente, com restos a pagar desde 2012, 2011. E eu tenho prazer de falar, Ramon, que hoje todos os fornecedores de Santa Luzia estão recebem em dia. Às vezes algum atraso aí é em razão de alguma burocracia, por exemplo, se acha um problema numa nota e tem que expedir outra nota, e a legislação nos permite que ela só seja paga depois de 30 dias da expedição. Então alguns ajustes às vezes que fazem atrasar algum pagamento, mas não é fluxo de caixa. Nossa situação hoje, ela já começa a sair do vermelho, e assim, tem menos de um ano que a gente está aqui. A gente tem feito, foi mágica aqui. Não existia aqui na Prefeitura de Santa Luzia, isso é uma vergonha, nem pregão eletrônico. Hoje, 70% das licitações da cidade são realizadas no maior portal de compras do Brasil. As outras que não são feitas via pregão eletrônico são transmitidas ao vivo em tempo real para todo mundo. Isso demonstra transparência, isso demonstra compromisso, honestidade. Prefeito, diante desse quadro, quando o senhor coloca o nome, disputa a eleição suplementar e assume essa administração, imaginava que seria tão diferente da teoria para a prática? O senhor imaginava chegar aqui e achar tudo dessa maneira? Não, e muitas coisas nos deixam muito frustrados, né? Que a gente sabe onde que a gente quer chegar, e muitas dessas ações que a gente tem para implementar, elas levam um caminho muito melindroso, muito cheio de burocracias, muito cheio de ações, até a gente poder realizar efetivamente a entrega do serviço. Então foi um completo estado de abandono que a gente chegou aqui na cidade. E aí, nesse quadro, o senhor publicamente já várias vezes mencionou que, olha, já teve vontade de abandonar tudo, de voltar para casa, mas o que foi fundamental para que o senhor, juntamente com todo o seu corpo técnico, todo o seu grupo do primeiro escalão, permanecesse e falar, olha, vamos continuar porque nós vamos conseguir consertar essa casa? Primeiro foi o apoio da população, né? O apoio das pessoas com carinho, com mensagens de força, de esperança. E segundo, a graça de Deus que eu tive de escolher um vice-prefeito, que foi e é meu apoio em todas as horas, o pastor Sérgio, e os integrantes da nossa equipe, secretariado. Eu estou muito satisfeito com cada um deles, Ramon, com cada um deles. Eu não tenho nada a reclamar. Eu tenho certeza que foi uma decisão muito acertada, a escolha de todos eles, sabe? E são as pessoas que nos dão sustentação para que a gente possa estar de cabeça erguida, estar em frente. Tem realmente sido uma dificuldade com a família, a nossa própria pessoa, porque a gente abdica de muita coisa. Eu não tenho mais final de semana, feriado, é um sacerdócio realmente, é uma entrega de corpo e alma ao serviço da Prefeitura de Santa Luzia. Mas momentos que nos deixam muito gratificantes também, como a entrega da merenda nas escolas, início das obras de recuperação do hospital para reabertura. São momentos que também, quando a gente está fraquejando, vem e nos absorve como uma carga de energia, assim, que nos motive, que nos faz seguir em frente. Aqui mesmo no Virou Notícia, as maiores demandas ainda são com relação à iluminação pública e limpeza das ruas, tapa-buraco. Existem muitos pontos ainda em Santa Luzia sem iluminação pública? Não existe, Ramon. A gente chegou aqui com quase ou mais de 5 mil pontos apagados nessa cidade. A cidade estava às escuras, estava tudo apagado. Hoje a gente tem um passivo de menos de 600 pontos nessa cidade. E a própria rotatividade
que apaga, porque você troca uma lâmpada, ela tem a durabilidade em média de 1 ano. Então ela tem um passivo no parque de aproximadamente 5% que ele realmente apaga e tem que ser manutenido todos os dias. O que a gente tem que incutir na cultura do pessoal de Santa Luzia é que existe hoje um 0800, um aplicativo que a pessoa pode entrar, pegar o protocolo, a empresa tem um prazo de 10 dias para trocar, mas tem problemas que fogem da nossa alçada, né? Aí cabe a gente cobrar, mas a gente sabe que tem muito problema. Nossa equipe, Ramon, para você ter ideia de como que funciona, eles já foram enquadrados por bandido 3 vezes aí no meio da rua, falando que aqui vocês não podem trocar lâmpada não, se vocês trocar hoje nós vamos dar tiro, nós vamos apagar hoje. Então, além disso tudo, a gente tem alguns pontos ainda que a própria população vai lá e apaga. Então a gente passa por diversos tipos de problema e nunca vai estar 100% mesmo. Mas o serviço ele está sendo prestado por uma empresa que tem 4 equipes aqui, que fica diuturnamente manutenindo todos os pontos nossos e por um preço justo. Hoje a gente paga 62 mil reais, salvo engano, dá menos de 3 reais por ponto de iluminação pública, é um preço menor do que qualquer lugar que a gente já pesquisou. O mais barato que a gente tinha achado era 4,50. A gente paga nem 3 reais por ponto, porque é por parque, pelo parque. Essa empresa te gera um relatório, vocês têm esse conhecimento, porque existem relatos, e eu mesmo sou testemunha, de locais que há 6 meses continuam sem troca de iluminação pública. E o 0800, você tem um retorno também, se de fato funciona, se as pessoas têm esse retorno? O 0800 realmente eles reclamaram muito, a gente já chamou a empresa aqui já umas 3 vezes, melhorou, mas eu acho que o que mais tem nisso aí mesmo é a cultura do pessoal que não liga. Hoje eu te chamo, né, tenho o prazer de colocar para sentar com o pessoal que faz esse trabalho. Estava zerado os pedidos de 0800 aqui. Eles me trouxeram o relatório e falavam que estava zerado o pedido de 0800. Eu tenho um relato, uma pessoa falou assim: Ramon, eu liguei no 0800, a pessoa falou assim: não conheço esse bairro em Santa Luzia. Quer dizer, é uma empresa de fora que não conhece a realidade de Santa Luzia. Mas vocês têm esse controle e cobram? A gente não pode escolher de onde que é a empresa do Brasil que vai ganhar uma licitação, né? A gente torce para que fornecedores daqui ganhem, né? Seria maravilhoso se a gente pudesse ter só fornecedores aqui, dar emprego só aqui, mas a disputa ela é ampla, né? Ainda mais com pregão eletrônico, vem empresas de todo lugar do Brasil. Não, prefeito, nada contra a empresa ser de fora. Eu digo assim, não conhece ainda a realidade da nossa cidade, porque o contribuinte paga uma taxa mais cara do Brasil, talvez, e não tem uma lâmpada na porta da casa dele, como por exemplo, eu estive recentemente no bairro Castanheira, uma rua inteira às escuras. É realmente uma vergonha, e também a gente tem que dizer que a gente abaixou 8% a taxa de iluminação pública. Pela primeira vez na história de Santa Luzia, alguém abaixou um pouco essa taxa de iluminação pública, né? A gente quer que todo mundo abaixe muito imposto, quer que reduz isso, reduz aquilo, mas ninguém fala também no que está defasado, né? Por exemplo, a planta de valores do município tem 25 anos que ela não é reajustada. É uma vergonha também, mas é um ponto muito impopular. Nisso aí você não vê vereador, você não vê ninguém querendo levantar a bandeira para ter o equilíbrio, né? A gente já liberamos aí um habite de uma casa ali no Novo Centro, é vergonhoso. A casa deve valer uns 300 mil, só que você pega ela, joga ela dentro do CUB, pelo acabamento, tal, ela sai com um valor venal de 30 mil reais e o cara paga o IPTU em cima daquilo, o cara paga 40 reais de IPTU, 50 reais. Você não mantém uma cidade com a prestação de serviços mínimos arrecadando esse valor irrisório, né? Então a gente tem que olhar os dois lados também, até porque a gente, infelizmente, nós temos aqui na cidade uma inadimplência de quase 60% do IPTU. Então, fatores que dificultam o trabalho da prefeitura. Existem empresas também que estão em débito com o município? Um monte, tem uma lista lá que está sendo ajuizada, cada qual com a sua defesa, né? A gente, por exemplo, outra semana veio um dono de um loteamento aqui, falou que está sendo executado, que a empresa dele foi cadastrada no Banco Senjus, só que ele trouxe aqui todos os comprovantes que, na verdade, as pessoas para quem eles venderam os lotes que não vieram na prefeitura e nos órgãos para fazer a alteração do nome. Então ele estava tirando dele e falando: não, vocês têm que processar. No processo da execução fiscal, eles fazem as defesas deles, ou eles falam que aquela cobrança é ilegal, que está irregular, que está
é discutível algum ponto, infelizmente a gente não consegue já executar e arrecadar. Tudo leva uma discussão, a gente sabe que a justiça é morosa, mas nosso setor de execução fiscal, que é vinculado à Procuradoria, está trabalhando forte nesse sentido. Por falar em recursos a arrecadar, foi aprovada no ano passado a lei da regulamentação fundiária. São mais de 100 áreas em Santa Luzia. Faltava agora, ou falta ainda, a regulamentação dessa lei. Como é que está isso? Porque seria uma maneira de o município arrecadar. Existem, inclusive, eu não vou citar nomes, mas existem políticos que moram em condomínios fechados em Santa Luzia ou em áreas rurais e que não pagam sequer R$1 de IPTU. É uma vergonha mesmo. E outras casas aí dentro de condomínios que valem R$1,5 milhão, R$2 milhões e não paga nada. Então nós estamos trabalhando de forma forte nisso. Você viu que a gente fez um encontro com a Grambel, vieram, salvo engano, 8 ou 9 prefeitos e integrantes aí de mais de 30 prefeituras, e o principal ponto de discussão com a doutora Marta Larcher, né, procuradora do Estado, que é especialista nisso, foi justamente o início da nossa regularização fundiária aqui. E na semana passada tivemos também um treinamento, todos os nossos funcionários, com a Fundação Israel Pinheiro, porque é um tema muito polêmico, tem que estar linkado com a agência metropolitana, porque é um assunto cheio de filigramas, cheio de contornos, e tem que estar bem especializado nisso. Então nós já definimos 2 áreas, o pastor Sérgio vai saber falar até mais apropriadamente sobre isso, porque ele é o secretário de Desenvolvimento Urbano, 2 áreas em Santa Luzia para a gente já fazer de piloto, fazer nelas primeiro, para quando a gente já tiver calejado, já experimentado, a gente poder abrir para fazer para muito mais. Entra prefeito, sai prefeito, todo mundo coloca essa questão do transporte público coletivo em Santa Luzia. Recentemente o senhor até disse em uma transmissão ao vivo que, olha, nós vamos colocar aqui, nós vamos startar a licitação do transporte público. E aí, curiosamente, sexta-feira, o senhor Heloísio da Rodap estava lá te prestigiando também durante o anúncio do pacotão de medidas da saúde. Essa licitação sai, não sai? Como é que é essa situação na verdade, do transporte público? A gente não anunciou licitação em transporte. O que existe, e é um trabalho em consonância com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nós estivemos lá, tomamos ciência de tudo, é que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais notificou a empresa e notificou o Ministério Público de que havia um ponto dentro do contrato de concessão que ele estaria de forma irregular, porque exigia no edital que a empresa que concorresse em Santa Luzia deveria mostrar que tinha garagem e estrutura para oferecer o serviço na cidade. Em conversa com o Heloísio, ele falou que isso não aconteceu, que no edital não tinha isso. E essa discussão está sendo feita no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Existe o processo lá e existe o processo administrativo aqui. Só que para a gente dar o segmento ao nosso, precisa do julgamento dessa questão lá no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Definindo isso, o Tribunal de Contas do Estado batendo o martelo de que está irregular, com certeza isso vai repercutir numa nova licitação do transporte público. E a gente não vai ter vergonha, não vai ter medo de enfrentar isso. Nós vamos fazer tudo que estiver dentro da lei. Agora, o que está dentro da lei é a gente esperar que isso seja julgado no Tribunal de Contas. Eu não posso cancelar um contrato que foi feito em outra gestão, que foi feito os compromissos e os aportes entregues na parte dele e suspender isso. Não posso. Bem, agora o que a gente não pode é ficar caindo na pilha e no clamor social de que estão aqui há não sei quantos anos, tem que fazer a licitação. Eu não posso cancelar um contrato que está legal, sob perigo de até trazer um transtorno pior para o transporte público. Você me fala aí, Ramon, aonde que o povo, aonde que a população, que qualquer um elogia o transporte público aqui no Brasil? Então a gente tem que saber trabalhar, mas trabalhar com planejamento. Com planejamento, com responsabilidade, e não fazer uma coisa para agradar todo mundo, para agradar o povo. Chega de política populista, tem que ter política responsável. É uma concessão pública, ou seja, o município tem total direito de cobrar da Rodap que cumpra o quadro de horários, que atenda a população com ônibus pelo menos
apresentáveis, enfim, porque a gente tem muita reclamação também, muita demanda do transporte público. Na sua avaliação, o transporte público em Santa Luzia, ele deixa a desejar ou ele está dentro do padrão dessa... Totalmente dentro do padrão, totalmente dentro do padrão de todos os locais aqui do entorno, de todas as cidades do estado de Minas Gerais. A gente, inclusive, nós cobramos e já foi cumprido a entrega de internet em toda a rede de ônibus municipais de Santa Luzia. Todos os ônibus municipais já têm internet, isso foi uma exigência nossa. Nós fizemos a exigência da construção do conteiro em volta de todo a estação do terminal do MOVE. Isso está tudo registrado em ata. A renovação da frota, inclusive, está chegando aí mais ônibus novos. E outras coisas, o GPS, o aplicativo que já está funcionando, é maravilhoso aqui, porque você sabe se o ônibus vai atrasar, se não vai. Eu posso sair 15 minutos mais da de casa, porque vai passar lá só tal hora. São ferramentas que ajudam muito, né? O povo tem que saber usar, a gente tem que divulgar para que usam, mas a gente cobra o que é possível. Mas podemos melhorar muito e estamos trabalhando para isso, estamos. Esse contrato com a Copasa será assinado? Como é que está essa situação? Recentemente até mesmo teve aqui a participação na prefeitura do promotor de justiça que fez duras críticas à administração, à Copasa, enfim. Como é que está a situação da Copasa em Santa Luzia? As críticas deles, porque ele não viu o plano. O que foi apresentado foi o início da consulta popular que a gente ia fazer. Eu acho que deve ter tido aí um erro de comunicação. Nós nunca apresentamos o plano de saneamento básico naquela audiência. Aquela primeira audiência era justamente o pontapé inicial para que as pessoas dessem as sugestões para o início da construção do plano. O plano hoje, e eu não tenho dúvida de falar isso, vai ser referência no estado de Minas Gerais. Inclusive o próprio doutor Marcos Paulo está acompanhando isso. Todas as sugestões que ele deu naquela reunião, ele trouxe e estão sendo todas elas cumpridas. Ele mesmo falou, vai ser um dos... que quer que seja, e eu tenho certeza que vai ser um dos maiores e melhores planos de saneamento básico do estado de Minas Gerais. Está em fase de finalização, já possui quase 450 folhas o plano de saneamento básico. A gente espera que essa semana deve estar sendo marcada outra reunião com o Dr. Marcos Paulo para fazer também uma apresentação prévia para ele. Depois vai ser feita outra audiência pública e consulta popular também. A gente espera que até em agosto esse plano esteja já pronto para ser assinado com a Copasa. Importante dizer que quando nós chegamos aqui tinha 5 anos que esse convênio com a Copasa não existia. E não é simplesmente eu assinar um convênio com a Copasa. Para assinar o convênio eu tenho que fazer um plano municipal de saneamento básico. E isso é um plano muito específico, de muita engenharia sanitária, que tem uma série de contornos técnicos exigentes e a prefeitura não tem gente para fazer isso. Então nós tivemos que licitar uma empresa para que ela fizesse a construção desse plano. Dentro da construção desse plano tem que ficar mais de um mês publicado no site, em consulta popular. Depois tem que ter audiências públicas, diversos debates. Então tem um ano que nós estamos construindo isso, para ser realizado agora em agosto. Com essa realização em agosto vai ser um passo grande para Santa Luzia. A gente deve receber aí de outorga da Copasa aproximadamente uns 20 milhões de reais que serão investidos em obras de saneamento básico. E fora isso, a partir desse contrato, a gente tem um valor de 4% de tudo que for apurado por eles aqui, que vai para um fundo de saneamento básico e que vai poder ser usado para melhoria desse segmento aqui. Importante dizer que dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico já foi identificado que mais de 40 mil residências passam o esgoto na porta da casa dela, mas elas não vão lá ligar para não ter que pagar a taxa de esgoto do município. Então agora, com os fiscais que tomaram posse do concurso público, os fiscais ambientais, nós vamos começar uma série de notificações para que essas pessoas possam fazer a ligação de suas redes no esgoto da Copasa. Esses fiscais vão ter também a possibilidade de notificar. A prefeitura faz um mutirão de limpeza, aí limpou o bairro todo, aí chega na semana seguinte, aquelas tradicionais esquinas estão novamente lotadas de lixo. O senhor acredita que essa cultura só vai mudar quando o cidadão sentir no bolso? Infelizmente, Ramon, infelizmente eu acho que sim, e é um trabalho do dia a dia, do cotidiano, que nós vamos ter que mostrar e incutir na cabeça de cada um
que se ele fizer aquilo ali, ele vai sofrer uma penalidade. Esse mutirão que a gente fez lá no Baronesa, o pessoal foi com os fiscais de posturas, notificando as pessoas também que estavam com entulho na porta, os matos dos lotes vagos que estavam altos, que estavam sem o cercamento, sem a calçada, que isso tudo é obrigação do proprietário. Eu tenho certeza que agora, porque quando nós chegamos aqui, existia um fiscal, parece até brincadeira, um fiscal em Santa Luzia, e ele fazia o papel do meio ambiente de posturas. Hoje na Posturas a gente tem 8 fiscais de posturas, que nós demos posse mês passado, e salvo engano já 2 ambientais, estamos chamando os remanescentes também do concurso. A gente sabe que ninguém governa sozinho. O senhor tem aqui o apoio do deputado federal Diego Andrade, o senhor sempre menciona, mas como é que está esse diálogo? O senhor, todo mundo sabe que o senhor apoiou o candidato Anastasia. O senhor, inclusive, chegou a fazer alguma menção ao Zema durante a campanha. Governar é ter diálogo. O senhor está tendo esse diálogo não só com o Legislativo, mas com o governo do Estado também? Temos, sim. Graças a Deus, o Legislativo, que a gente achou que a gente ia ter muita dificuldade. O Evo Melo tem se demonstrado um grande parceiro na Câmara Municipal. A maioria dos vereadores, logicamente, não estamos tendo dificuldade de aprovar os projetos, mas sim algumas influências bastante negativas em alguns que a gente manda e que ficam querendo fazer circo e populismo em cima de projetos que deviam sim ter um olhar mais responsável para ele, mas alguns vereadores ali insistem em ter aquele olhar muito para um próprio umbigo, em falar assim, não, esse aqui não vai ser bom para mim não, esse aqui, vou dar uma emenda aqui que isso vai me dar voto, pensando nele, não pensando na população e na cidade. Então a gente tem que extirpar esse tipo de prática populista, a gente tem que pensar no coletivo e não ficar pensando em campanha, enfim. E com o governo do estado de Minas Gerais, ele também passa por um grande momento de turbulência, a gente já teve alguns encontros, fizemos inclusive aquele acordo lá entre o governo Zema e a AMM, do pagamento dos futuros débitos lá que está devendo para a gente, passando a passar no início do ano. Inclusive temos uma reunião importante com ele, salvo engano, nessa quinta-feira, estou sem minha agenda aqui, mas com um representante do Partido Novo, inclusive tem a ligação ao Partido Novo aqui hoje, né, o representante do Partido Novo em Santa Luzia, o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, tem feito um belo trabalho e está agendando uma reunião, já agendou, para, salvo engano, nessa quinta-feira, para a gente tratar diversos temas de importante. Vamos até reunir para essa reunião, porque vão ter ações na segurança, educação, me pediram o secretário de Meio Ambiente e Saúde, salvo engano, e ele próprio Desenvolvimento Econômico. Valor de alguns aportes, alguns recursos que podem ser também encaminhados para a cidade aqui. O senhor foi pego de surpresa, assim como todos nós, de repente o governador Zema publica uma foto numa escola em Santa Luzia. Como é que é? A visita chegou no seu quintal sem te pedir? Eu, te falar a verdade, eu não tenho muito, eu também não sou político, nunca fui. De vez em quando eu tenho alguns erros assim também, que eu acho que são ações involuntárias, que não tem nada a ver. Eu vou numa área de um bairro aqui que é de algum vereador, não aviso ele, aí alguém me fala, você devia ter chamado o vereador para ir lá, isso aí é a área dele. Então, às vezes acontece isso comigo também. Nossa demanda, nosso dia a dia é muito rápido, mas eu já encontrei com o Zema outras vezes também, encontrei com o Zema aqui no evento que teve na PAC aqui de Santa Luzia, tivemos um breve diálogo, não tem problema nenhum, mas nessas ações do dia a dia, falta de agendas, falta de comunicação, correria mesmo, isso acontece, eu não vejo maldade nenhuma nisso e nem tampouco prejuízo para a cidade. O senhor está satisfeito com essa troca do líder de governo lá na Câmara? Saiu o César e agora está lá o Márcio Ferreira? O César não se representava muito bem também, mas o do pastor Márcio também é nota 10, a gente não tem problema nenhum. O César, por causa daquela questão dele ser ligado ao partido de comunismo, PCdoB, ele, sei lá, tem as convicções dele, deve ter ficado meio assim, né? Não sei qual que é o plano do partido para o futuro. O que era o presidente do partido dele hoje é presidente do PSD aqui, então achei que ele podia ficar de forma mais confortável. O Dr. César é uma pessoa de ótima índole, uma pessoa inteligente, um cara gente boa, e a nossa amizade continua, o nosso apoio do governo ele continua tendo,
nós também temos o apoio dele lá na Câmara. O que a gente quer é o bem de Santa Luzia. E o pastor Márcio tem nos demonstrado aí bastante expertise também, bastante presença lá na Câmara para defender os projetos de interesse do município. O senhor falou agora há pouco que às vezes todos nós cometemos erros. Claro, quem que atira a primeira pedra é quem nunca errou. O senhor fez uma campanha praticamente toda ela na rede social, né? As transmissões aí tem milhares de visualizações, enfim. O senhor se arrepende de alguma exposição, por exemplo, dezembro, aquela chuva em Santa Luzia que ninguém esperava, e o senhor postando foto que estava na praia com seu filho, que é um direito seu de ver o seu filho. Depois aquela questão do tocar os gados, e depois veio e chutou o balde. O senhor se arrepende de alguma dessas questões? Não arrependo de nada, sou muito tranquilo com minha consciência, eu tenho meu jeito mesmo, não vou mudar meu jeito, estou aqui de passagem, tenho 15 anos ainda para trabalhar lá na delegacia, vou me dedicar de forma integral ao meu cargo de mandato, gosto de fazer bem tudo que eu faço, e igual às vezes eu ponho minha camisa de polícia, porque eu gosto, que eu sinto saudade, eu gosto de fazer o que me faz bem. Acho que o que importa é eu estar fazendo meu trabalho aqui de forma muito forte, de forma responsável e transparente. É isso que a população quer, né? Minha vida social, minha vida particular lá com meu filho, eu acho que eu deveria ir até mais, eu tenho ido pouco lá por causa do meu cargo de prefeito. Eu passei o Natal lá com meu filho e nunca nem imaginava aquela chuvarada de fim de ano. Eu tinha mais de 50 anos que não chovia daquela forma em Santa Luzia, sabe? E eu não posso, por causa da chuva também, porque eu não tenho poder de mandar parar a chuva. Nossa equipe estava toda aqui, estava toda em ação, eu estava de lá, mas estava monitorando todos os acontecimentos aqui, mas também tem o meu principal dever, que é o meu dever de pai também, né? E era Natal, eu tinha que estar lá, e estava monitorando sim o trabalho aqui, nossa equipe toda aqui à disposição. Eu não tinha o poder de fazer parar de chover, mas sim de dar as coordenadas de tudo que foi feito, e foi feito de forma muito boa, tanto que a gente trouxe agora, através do deputado federal Diego Andrade, que nos ajudou lá nas intervenções no Ministério, 900 e tantos mil reais para a gente fazer algumas das obras que acabaram aí arrebentando ponte, arrebentando redes pluviais, a maioria delas ações que serão direcionadas lá para o bairro Pão Destino. Dinheiro já está em conta, que essa semana a gente já finaliza a licitação para que a gente possa iniciá-las. Uma curiosidade minha, quem deu a ideia do balde ali para chutar o balde? Bom, na verdade, aquele balde ali, eu acho que aquele trem ali era até do cara daquele carro lá, né? Ele não apareceu do nada no meio da rua não, né, prefeito? Na verdade, ali tinha até pneu ali, era tudo, porque a gente estava muito animado, porque era início daquela legislação para retirar os carros na rua. E chegamos lá, tava que balde também no meio da rua, eu endoidei na hora lá e acabei apelando lá, mas eu acho que era até do cara lá do reboque que tava tirando os negócios lá de dentro dele. Eu até peço desculpa aí, se foi dele, de alguém ali era. O senhor lida tranquilamente com essas críticas, principalmente na internet? Eu costumo dizer que na internet a pessoa é como se fosse um pitbull, mas quando você vê a pessoa pessoalmente é igual que cachorrinho pinche, faz muito barulho e não faz nada. Como é que o senhor lidar com essas críticas? Até já aproveitar, o senhor deve ter visto um vídeo meu capinando na frente da minha casa para o prefeito. O senhor falou que pediu isso tudo para a NASA. Como é que o senhor lidar com essas críticas todas? Na verdade, quem me enche o saco na internet, na minha página, eu bloqueio na mesma hora, então eu não fico nem vendo. E eu não entro em grupo, esses trem, para ficar vendo publicação, não, porque a gente não tem nem tempo. Você ficar olhando esse trem, a gente fica doido, né? E na minha rede eu acho um desaforo. Se alguém quiser entrar no site da prefeitura, não sei o que, ficar enchendo o saco, xingando lá, tem todo direito. Mas o cara fica me seguindo dentro da minha página, onde está minha família, onde é meu, é uma coisa privada, não é pública. Fazer as críticas, às vezes até quando é uma crítica construtiva, de pô, beleza. Mas quando é aquelas coisas sacaneando, chincalhando, e a maioria das pessoas que fazem isso, a gente até conhece quem é, são pessoas que sempre mamaram aqui, ó, na tetinha aqui do governo. Quando eu cheguei aqui eu cortei, e aí eles estão lá com raiva, e parece que só existe a prefeitura para trabalhar aqui. Tem mandei umas 300 pessoas, dispensar umas 300 pessoas aqui quando a gente chegou, umas 150 estão lá, já estão trabalhando, nunca encheram o saco. Agora tem uns 150 que eles ficam lá só remoendo aquilo, enchendo o saco. Parece que só existe a prefeitura de Santa Luzia para trabalhar. Vai produzir, vai trabalhar, fica aí não, meu filho, sabe? Porque daqui a pouco tem outro mandato, tem outro, existe vários outros tipos de serviço, tem Uber, tem uma série de coisas.
porque a prefeitura, gente, tem que ser enxuta, tem que ser com concursado, são mínimos de cargos que são de nomeação, para que a gente possa ter um serviço enxuto e o recurso que sobrar a gente investir em obra, investir em ações e não para ficar pagando pessoal. Olha só que coisa mais interessante, para a gente manter um posto de saúde, o Ramon, em funcionamento, aí esse que põe um vigia aqui na escola, põe um vigia aqui nesse, põe um vigia na praça, é muito caro, isso sai muito caro para a prefeitura. Um vigia ganha R$ 1.390, mais R$ 400 de vale-refeição, vale-transporte, uns R$2.000 e poucos, mas ele sai na ponta do lápis lá para a empresa depois que a prefeitura paga, ele sai uns R$4.000, R$4.000, 4 vigias, 16 mil, 10 meses, 160, num ano sai mais de R$200 mil. No mandato, um vigia desse saiu mais de R$800 mil para você vigiar um posto de saúde. Vale mais a pena a gente correr o risco de ter o posto furtado, até porque alguns que conseguimos recuperar os objetos esses que não têm valor e que o valor dessa estrutura aí não é inviável. A gente licitou sistema de monitoramento, concertina. Nós estamos agora, a partir de quando a gente conseguir assinar o contrato e tudo, vai passar para monitoramento eletrônico e vamos ter as equipes de ronda. Disparou o alarme, corre lá, tenta pegar. Se conseguiram roubar, vamos pôr a polícia para nos ajudar a ir atrás disso, porque a gente precisa de recursos para infraestrutura, para melhora da saúde, e a gente não pode ficar pagando só a gente para ficar vigiando lá. A gente precisa transformar isso em recurso, em infraestrutura para a cidade. É importante dizer que nossa UPA lá ela é meio sui generis, não uma das maiores do Brasil. Ela não existe aqui na região metropolitana uma UPA daquele porte. Muitas pessoas do bairro Jaqueline ali, quase todos os moradores do bairro Jaqueline vão para lá, do norte de Vespasiano, muita gente vai para lá. E essa sazonalidade da dengue aí aumentou demasiadamente a procura lá, né, o atendimento. Agora já deu uma diminuída, nós já fizemos alguma reestruturação também, inclusive na farmácia, que a partir de semana que vem passa a funcionar aí direto, inclusive nos finais de semana. E a ideia também é ter os medicamentos lá nessa farmácia, que é bom a gente lembrar também que é uma operação tripartite. O município entra com uma parte do recurso, o Estado e o governo federal. Porque às vezes faltam alguns medicamentos. Então a ideia é essa também, até para poder cobrar dos governos. Olha, nós temos uma farmácia 24 horas aberta, mas nós temos que ter os medicamentos lá. Exatamente isso. E a gente sempre melhorar essa interlocução com o governo do Estado, com o governo da União, para que eles também possam estar cumprindo a sua parte, para que a gente possa honrar nós também. Qual negociação foi feita para que o senhor anunciasse também nesse pacote de medidas da saúde a tão esperada reforma para a reabertura do São João de Deus, que também fez parte do seu plano de governo? Nossa, aquilo lá demorou demais, mas é uma novela, né? Vai aqui, volta ali, aí alguma coisa não dá um acordo entre a prefeitura ou entre o Ministério Público, entre a Irmandade. Então foi construído a várias mãos, e tudo que é construído a várias mãos demanda muito debate, demanda muito entendimento, sensibilidade de todos os envolvidos para que cheguemos num denominador comum. E isso está sendo costurado desde o início. O valor que foi investido na reforma, aí depois, quando estava tudo certo, demorou um pouquinho a mais, porque o valor que é o valor destinado e bloqueado orçamentariamente para investir na reforma do hospital, ele era objeto de uma demanda judicial na segunda vara civil. Então precisamos também da sensibilidade e manifestação dos promotores do patrimônio público e da saúde, e também da homologação dessa transação lá com a juíza. Então assim, a gente já tinha trabalhado tudo, tanto que a empresa já estava até licitada, mas a gente esperava dessa homologação. Essa homologação foi dada sexta, segunda-feira eles começaram. O Hospital São João de Deus já está todo vapor, deve ter uns 10 funcionários trabalhando lá, já está todo destelhado, já estão trocando telhado. A gente espera em um prazo de 60, 90 dias aí, se Deus quiser, a gente já está fazendo até cirurgia lá dentro. Vai caber a Irmandade, né, acertar com aqueles funcionários. Na verdade, isso foi ajeitado e construído também junto com o Ministério Público. Nós fomos lá e pedimos para participar de toda a nossa negociação com a Irmandade. Foi criado um plano de recuperação fiscal desse hospital. E do que for produzindo, e o SUS repassando, e a atividade privada repassando para o hospital, um valor será destinado ao fundo, o Fundo de Recuperação Fiscal. E esse fundo vai ser o fundo que será destinado a fazer essa quitação
tanto dos trabalhadores quanto dos fornecedores e as dívidas que eles têm lá. Eu acho que assim que a gente conseguir já pôr pleno funcionamento, e também já vai estar habilitado aí na Caixa Econômica e outros órgãos também pegar empréstimo para de repente fazer todos os pagamentos da dívida e ter apenas um débito, né? De repente só a Caixa Econômica Federal. E na prioridade desses aí, logicamente, estão os passivos trabalhistas. Então a pessoal pela primeira vez pode passar agora, depois disso, até a esperança de receber os valores que trabalharam. Né? Se não fosse essa ação nossa, a esperança não vinha. Agora a esperança está aí, ela é concreta e vai ser quitada, está no plano. Isso é uma obrigação das partes que esse fundo de recuperação fiscal faça o pagamento dessas dívidas. O senhor já pensa na reeleição? É candidato? Eu não penso nisso não. Já teve momentos que eu pensei no ser, momentos que eu pensei em ser. Eu vou deixar essa decisão para a última hora. Claro que o processo de construção política, ele é feito no dia a dia. Eu acho que no momento agora é o momento de pensar nas ações da cidade. A gente não ficar agarrado aí pensando em reeleição e outra coisa. Eu acho que o momento agora é da gente usar todas as nossas forças, todo o nosso combustível para que a gente possa realizar o máximo de ações, entregar o máximo de ações aqui na cidade de Santa Luzia. Essa que vai ser nossa grande vitória. Hoje, se fosse hoje de eu sair daqui, eu já sairia daqui de cabeça erguida, já de tanta coisa que a gente conseguiu realizar. Mesmo num momento de crise, um dos piores momentos aí de crise do Brasil, da cidade de Santa Luzia, a gente tem feito, sem sombra de dúvida, muito mais do que outros que passaram aí, que passaram com dinheiro em caixa. Né? A gente, nessa dificuldade toda, a gente tem realizado muita coisa positiva para a sociedade, então eu fico muito grato por isso. E num cenário, caso o senhor não seja candidato, apoiaria alguém do grupo aqui? Com certeza, o pastor Sérgio é o meu primeiro, está na primeira ordem aí para ser o grande timoneiro aí, o grande sucessor da Prefeitura de Santa Luzia. É uma pessoa também de boa índole, que está aqui. Eu nunca na história de Santa Luzia vi um prefeito com um vice-prefeito andando por aí. Casamento deu certo. Pois é, eu não entendo porque, se eu não fosse o pastor Sérgio aqui, eu não ia aguentar não, porque ele está aqui me dando sustentação e tudo, e é o nome, o pastor Sérgio é o nome aí do grande futuro da cidade de Santa Luzia, sem sombra de dúvida. Prefeito, o prefeito de Belo Horizonte, Calil, agora foi para o PSD, o senhor esteve até lá no ato de filiação lá na Assembleia Legislativa, e há rumores nos bastidores aí de que o Calil deva apoiar um outro nome em Santa Luzia, que é o atual secretário de Meio Ambiente dele. Como é que o senhor vê essa situação e acredita que isso é possível? Não, mas se for possível eu não ligo também não, vamos pro pau todo mundo tem direito de ser candidato, eu não preciso do apoio de ninguém não, eu não vou, minha campanha, se for, vai ser do mesmo jeito, vou gastar dinheiro, vai ser eu andando de rua, eu não faço com chave, não pego dinheiro com empresário, não faço maracutaia. Se eu decidir ser candidato na frente lá, vai ser do mesmo jeitinho, não vou gastar nada, vou sair andando no meio da rua e mostrando minhas realizações. E se ele sentir no coração dele que deva apoiar outro, que outro pode ser melhor para Santa Luzia, mesmo ele sendo do meu partido, eu não vou ficar com raiva não. Está liberado, não. O Calil, eu admiro ele, é um grande nome, e mesmo se ele não me apoiar aqui, ele vai ter meu apoio para a prefeitura lá, porque ele está fazendo um bom trabalho. O pastor Sérgio está atualmente sem partido, existe a possibilidade de ele vir para o PSD também? Tem, nós estamos vendo aí, estamos conversando, recebendo algumas propostas, vem alguns partidos que têm intenção de levá-lo, mas é uma decisão que cabe a ele, né? Seria muito bem-vindo. Eu também não teria medo nenhum se eu fosse candidato a fazer uma chapa puro sangue. Eu acho que o que está acima dos partidos é a própria pessoa, é a índole, é a responsabilidade. Mas é uma decisão que vai ser no seu tempo também. Achei uma pena a gente ter saído do PSL, né, ainda mais da forma que foi, mas se a gente não conseguir voltar para o PSL, mudando a diretoria de lá, porque ele só volta também se mudar a diretoria, a gente vai arrumar um espaço para ele aí, com certeza, num outro partido que tenha a honradez de aceitar uma pessoa como ele, que infelizmente foi uma decepção muito grande. Mas isso aí eu achei mais uma decisão isolada do presidente municipal. O presidente municipal que me disse durante a entrevista que o senhor escuta apenas 2 pessoas aqui dentro, até mencionou as pessoas. Política, como eu disse, é a arte de ouvir. O senhor escuta outras pessoas no seu grupo? Gente, o tempo inteiro, fazemos reuniões aqui quase que diárias com todos os secretariados. Eu tenho minhas convicções,
sabe? Eu tenho minhas convicções e ouço, eu não gosto desse trem de ficar aqui, eu quero espaço, eu quero não sei o que, eu quero um emprego, eu quero indicar ali. Não aguenta esse negócio, o momento não é disso. E ele, infelizmente, toda hora ele queria era isso. É espaço, é não sei o que, um papo lero-lero. Ah, para com aí, vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. E aí eu não aguento. Aí ele veio com esse lero-lero dele aí, e aí deu no que deu. Foi uma questão mais pessoal, então uma coisa interna. E tava na dele lá trabalhando, aí depois veio com esse negócio, e nos bastidores o próprio corpo fala, e ele se reunindo toda hora com adversários, falando aí que não sei o que eu não ouvia ele, toda hora trazendo críticas desnecessárias e injustas a gente que o recebeu aqui na prefeitura, né? Mas deixa que a vida vai mostrar para ele. Cumprimos nossa parte, ele fez até um bom trabalho aqui, com relação ao trabalho dele não tem nada o que reclamar, cumpria o horário, cumpria as atividades dele, fez uma apresentação junto conosco lá no governo de 100 dias, estava fazendo um belo trabalho, mas achei que essas peculiaridades dele atrapalharam o convívio dele aqui, nós decidimos pela exoneração dele. Aí, em razão dessa exoneração, ele ficou com raiva e expulsou o pastor Sérgio. Muito bem, para a gente encerrar, uma mensagem final para a população de Santa Luzia, e mais uma vez já quero te agradecer por nos receber, com a certeza de que nós temos esse papel, a imprensa séria e que não depende, graças a Deus, de prefeitura, é isso, a gente tem que mostrar o que vocês não fazem, e nós estamos aqui humildemente, sempre à disposição, mas sem jamais furtar do jornalismo, que é justamente mostrar o que o poder público não faz e cobrar. Quero te agradecer mais uma vez, e o nosso espaço também está sempre à disposição, porque notícia boa também dá audiência. Beleza. Não, e eu que tenho a agradecer, Ramon, obrigado pela visita, pelo espaço. Sei que tem um canal muito visualizado, muito visto. A gente só tem a agradecer mesmo essa imparcialidade, diferente de outros aí que já vieram aqui, inclusive, falar que ganhava 5 mil reais de outros prefeitos e que queria 5 mil para falar legal de mim. Eu falei, você pode me xingar o resto da vida, que aqui você não vai levar, não é 5 não, que você não vai levar nada. Então vieram aí, inclusive falaram, mas você não arruma nenhum emprego para minha filha, para não sei quem. Foi o meu filho, racho fora. Então esse tipo de jornalista, você pode ficar aí falando, enchendo o saco, xingando, que esse tipo de acordo não tem aqui. Eu queria deixar uma mensagem para a população de agradecimento, e pode ter certeza que nós estamos aqui trabalhando muito, diuturnamente com nossos secretariados, pensando no melhor, de forma muito responsável, de forma transparente, resgatando os bons valores para a população de Santa Luzia, para a cidade como um todo, e que tem muita coisa boa para aparecer. Nós temos aí muita coisa no forno, muitas ações importantes que vão transformar aí Santa Luzia numa cidade muito melhor. Muito obrigado a todos vocês, obrigado, Ramon. Jornal Virou Notícia.com.br. Virou Notícia.